Boa tarde, estamos em mais uma Ação e Reação nessa segunda-feira, dia 9 de outubro de 2017. A polêmica continua. Piranhas na Lagoa da Saudade, na Nova Sintra. Também na Zona Noroeste, um porco mordeu uma sacola de uma senhora ao sair do supermercado. O porco estava passeando por ali, né? O seu dono deve ter deixado solto e o porco mordeu a sacola da munícipe, né? O valor de IPTU em 2018 poderá aumentar 15% em São Vicente. Notícia pesada aí para os cofres dos vicentinos. A audiência pública discute operação 2x8 e preço do pedágio no sistema Anchieta Imigrantes. Sétimo terreiro é depredado em Nova Iguaçu nos últimos meses. Dória atribui sua queda de avaliação à herança maldita do PT. Hoje, para discutir esses e outros problemas da nossa região, lembrando que você pode participar através do WhatsApp 997115545, né? Que vai estar na tela daqui a pouquinho, e também pelos telefones aqui da nossa TV, né? Se você assim o preferir, né? Hoje nós temos dois convidados, o Dr. Vicente Cassione, advogado, professor e também colunista aqui do nosso Ação e Reação, e também o Dr. José Carlos Clemente, médico, professor e também nosso comentarista aqui na Ação e Reação. Hoje, como é segunda-feira, dia ímpar, dia 9, vou começar pela esquerda, pelo Dr. Clemente. Tudo bem, Dr. Clemente? Tudo bem, prazer de novo, Filete, Cassione. É sempre um prazer muito grande estar aqui na segunda-feira e ter a audiência que nós temos tido aqui. Então, saudar os nossos telespectadores também. Lembrando que temos reprise hoje, às 23 horas, como todos os dias, né? Então, doutor Cassione, obrigado por ter aceito o nosso convite novamente na segunda-feira. Um fraterno abraço a você, meu querido Filete, meu querido amigo Clemente e aos caríssimos telespectadores. Estava fazendo falta, muita gente estava cobrando a ausência da reprise, porque tem muita gente que não pode assistir o programa na hora do almoço e vê à noite. Então, restabelecida a reprise, ponto para o capo de casa, como sempre, e para você. Quando o senhor comentou comigo numa segunda-feira que algumas pessoas estavam lhe ligando para ver a reprise, foi aquelas 2 semanas que nós tivemos um problema na grade, mas já colocamos a reprise às 23 horas, conversei com o Augusto, tivemos uma reunião e prontamente ele atendeu o pedido do retorno da reprise e, graças a Deus, tudo resolveu. Cassiano, vamos começar pela essa notícia aqui. O Dória atribui sua queda pela avaliação da herança maldita do PT, né? Então ele atribui dificuldades financeiras de São Paulo, a sua queda de aprovação frente ao Datafolha. Ele culpou o Fernando Haddad, seu sucessor. É importante respeitar todas as pesquisas. Eu respeito. Estamos novamente 9 meses à frente da gestão da prefeitura, mas sem recursos. Temos 7,5 bilhões de déficit no orçamento. Foi a herança que o PT deixou. O Dória, que foi criticado por algumas lideranças do PSDB, dizendo que ele viaja mais do que trabalha, que ele devia ficar quieto na prefeitura, que a prefeitura de São Paulo está com déficit na saúde, tal. E o Dória se defendeu do Goldman, né? Que o Goldman é partidário do Alckmin. E como o Dória, de uma certa maneira, está viajando muito, foi para a França, foi para muitos lugares aí, parece estar incomodando um pouco. E aí falaram que ele devia ficar mais em São Paulo, chegou agora, já está querendo ficar na janelinha. É isso mesmo, Cassione? Ele caiu de quanto para quanto? Ele caiu 10 pontos percentuais, Cassione. Segundo o levantamento publicado no domingo, dia 8, o prefeito tem 9 pontos. O prefeito tem 32% de aprovação e 26% de rejeição e 40% de regular. Antigamente ele tinha 41%, 9 pontos. Aqui falou 10, mas 9 pontos. Então ele estava 41, ótimo e bom, foi para 32. Bom, eu não sei o que faz uma pesquisa de um momento para o outro fazer alguém despencar, salvo se for, por exemplo, um Sérgio Cabral, que você descobre de um dia para o outro que ele é um dos maiores ladrões da história. Salvo se o pesquisado, né, tem uma visão noturna das coisas e uma visão diurna das outras.
Porque o que fez o Dória de bem para estar onde estava lá em cima? E o que ele fez de ruim para ele estar, de repente, despencando ou ter despencado como despencou? Eu, sinceramente, depois da pesquisa feita em 1992, quando, às vésperas da eleição aqui em Santos, eu era o 5º colocado na eleição para prefeito, 3 dias antes da eleição. E no dia da eleição eu fui o 2º e fui para o 2º turno, e os 3 que estavam à minha frente passaram para trás, eu tenho lá as minhas dúvidas com relação às pesquisas. No entanto, eu poderia arriscar dizer que o que deve ter derrubado de uma forma global o Dória foi o excesso de exposição que ele acabou criando. Ele veio com muita sede ao pote. Ele tomou as atitudes polêmicas mais interessantes no começo, mas de repente apareceu muito no exterior. Foi China, foi Europa, foi América do Sul. Ele não parou quieto 1 minuto e começou a falar demais. Isto é, ele entrou muito cedo na campanha para a presidência, na minha visão. E isto dá uma mexida com o eleitorado. O eleitorado disse assim: nós elegemos esse camarada para ser prefeito de São Paulo, e ele começou tomando umas atitudes. De repente, ele desapareceu. Estava mais fora do Brasil do que dentro do Brasil. Para não falar dos estados do Nordeste que ele percorreu, que ele, evidentemente, não é candidato nem por Alagoas, nem por Rio Grande do Norte, nem por nenhum desses estados onde esteve, Fortaleza, ele esteve no Ceará. Então, eu acho que esse excesso de exposição e ficar na polêmica deu a ele uma perda de consistência. Eu estou arriscando a dizer que é isso. Eu não tenho condição de avaliar. Volto a dizer, as pesquisas muitas vezes querem agradar a uns e a outros, dependendo de quem é o órgão de pesquisa. O Alckmin não teria nenhum motivo para melhorar, nem o Dória nenhum motivo para piorar em tão pouco tempo. E falar em herança maldita, eu termino, é muito fácil, porque você pode ter uma herança maldita e pode também ser um herdeiro maldito. Depende de como você se comporta. Às vezes a herança é maldita, mas às vezes o herdeiro também não sabe o que fazer com a herança. Clemente, questão aí do Dória, né? Eu acho que realmente é polêmico, o Cassiano deixou claro isso aí. Porque é o seguinte, o Alckmin subiu. Nessa pesquisa, o Alckmin subiu. Também não fez, como você disse, não fez nada para também ter uma justificativa para subir. Né? Então, quanto disso é do próprio Instituto de Pesquisa? Então, ou seja, quanto disso tem de conveniência? Quanto disso tem de realidade? Esse é um primeiro passo. Tem um segundo passo. Já existe naturalmente uma flutuação de 3, 4 para mais ou para menos. Então, você pode estar justamente no 3 para menos para ele, ou 3 ou 4 para menos. É um outro dado. O outro, a exposição realmente desgasta. Sobretudo, todo mundo caindo em cima dele hoje, porque ele é um concorrente importante para a presidência da República e está em franca campanha para a presidência da República. Quer dizer, então, certamente está incomodando, muita gente está batendo de frente com ele, o próprio PT está incomodado com a situação. Realmente, os cofres públicos da Prefeitura de São Paulo não andavam bem, né? Então, isso também é um outro complicador. E essas saídas dele para o exterior e para o norte e nordeste, eu acho que também é um complicador para ele, porque dá a ideia que ele não está governando direito. Ainda que esteja, mas dá a ideia de que não está nem aí
desculpa novamente, não está nem aí para a prefeitura. Ou seja, ele entrou na prefeitura e já está fazendo campanha para presidente sem se preocupar com a prefeitura em si. Eu acho que são uma série de fatores que está levando realmente ao Dória a fazer isso. E não estou defendendo a posição dele de querer ou não ser candidato, mas eu acho que sempre gera um desgaste quando você não é cachorro morto, né? Porque ele é um cara que vai dar trabalho aí se for candidato a presidente. Vai dar. Né? Bom, Cassione, empresa nega fatos. Alvo de inquérito na Lava Jato, Rodrimar ocupa a área do porto sem respaldo, segundo denúncias. Primeiro, eu queria só dizer o seguinte, o Clemente faz, e eu aqui também faço, não é que a gente faça isso porque a gente quer fazer barulho, não. Entre na sua geladeira, na sua casa, tira tudo de dentro, entre, fecha a porta e procure ficar uns 5 minutos ali dentro, para você ver que todo mundo começa a fazer... Pigarro mesmo. Porque isso aqui é um freezer, isso aqui é um frigorífico. É que todo mundo vem de terno e gravata, então... Não, eu estou vindo por enquanto de paletó. E camiseta, mas já encomendei um casaco para um esquimó amigo meu. É como deu superávit da TV, estão ligando os ar-condicionados fora. No Polo Norte tem um amigo meu esquimó, muito hospitaleiro, por sinal, que está me mandando um casaquinho de pele de urso polar. Eu só tenho pena do urso polar, eu preferia que fosse uma pele sintética. Artificial. Bom, você colocou o problema da Rodrimar e do Porto. Se você pegar não precisa microscópio, não. Se você pegar uma dessas lupas assim e colocar no Porto, tem muita coisa que não aparece e muita coisa que deveria aparecer muito mais do que essa história da Rodrimar. Porque a Rodrimar ocupava e ocupa uma área ali na Lemoa, um pouco antes da Lemoa, que é o terminal dela, e foi feito um decreto prorrogando, ao que eu estou sabendo, prorrogando a concessão, quando, na verdade, deveriam fazer novas licitações, etc, etc. Mas você tem uma coisa muito pior do que a Rodrimar, que é o caso da Libra, que desde 1995 ocupa 3 terminais, 34, 35 e 37. O 37, os outros eu não tenho certeza, o 37, desde 95, portanto há 22 anos, a Libra não paga o que é devido pela exploração do terminal. A União não paga a Codesp. A Codesp entrou com uma ação, ganhou em primeira instância. Eles recorreram, foi para a segunda instância, Tribunal de Segunda Instância da Justiça Federal, deu ganho de causa novamente a Codesp. E a dívida que era na década de 2000, comecinho, 2002, 2003, que era de 400 milhões, ao que eu estou informado hoje, já chega a 2 bilhões de calote. Muito bem. O que fizeram? Foi nomeado o secretário dos portos, o secretário de Transportes, ligado aos portos, o Edinho Araújo, que é um ex-deputado da região de Ribeirão Preto, São José do Preto, daqueles lados, e por razões que a gente não consegue explicar, entre parênteses, RS ou KKKKK, aquilo que a gente escreve no WhatsApp, né? Risos. O fato é que tiraram a coisa da justiça e entregaram para um conselho arbitral. Um conselho arbitral é que vai resolver o problema
da dívida da Libra, da inadimplência da Libra, que já chega a 2 bilhões com a Codesp. Por que ninguém está investigando isso? Quando eu era deputado, eu disse, para quem quisesse ouvir em entrevistas e tudo, que enquanto eu estivesse vivo, a Libra não ia escapar de pagar aquilo que ela deve. Está escapando, se é que já não escapou. Agora estão em cima da Rodrimar. Se é para pegar irregularidades, que peguem todas, da Embraporte, a Rodrimar, a Libra, etc, 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 etc. Tem muita coisa que não tem explicação à luz da razão no Porto de Santos. E dê condição para elas pagarem, porque elas geram emprego e tal. Também não adianta tirar tudo na mão grande, né? E eu quero dizer que o grande, majoritário proprietário da Libra é a família Torrealba, de origem árabe chilena, ficam no Rio de Janeiro. Esses são os leões da Libra, para deixar bem claro, tá certo? Então, expliquem a Libra, depois que conseguirem explicar a Libra e resolver o problema da Libra e de outros, vamos falar da Rodrimar, que nunca deixou de pagar pela ocupação do seu terminal. Essa é a verdade. Clemente, essa questão portuária é uma questão complexa, né? Como eu acho que, na verdade, tem que verificar realmente todas as empresas. Não pode ser uma empresa isoladamente. Sem defender A ou B, eu acho que o Cassiano tem razão, porque é o seguinte, a lei facultou liminar, ela faculta liminar, e a Libra venceu o contrato dela, a Rodrimar venceu o contrato, ela entrou com uma liminar, porque disse que foi prejudicada, teve uma tempestade e prejudicou a empresa, e daí foi renovada a liminar, quer dizer, enquanto existe recursos, ela está usando os recursos legais. Posteriormente, na gestão do PT, realmente era para ser feito um novo leilão, não foi feito o leilão. Quer dizer, ela continuou por conta disso, né? Agora, se existe irregularidade ou não, tem que ser constatada e não exatamente ou não somente para um player que está trabalhando no porto. Eu acho que isso também desestimula tudo. E o Cassiano está falando de pagamento de tributos. Infelizmente, no Brasil, nós temos esse problema. Você pega os próprios grandes bancos, né? Itaú, que não paga, o Bradesco também, que deixou de pagar. Então, grandes empresas, Gerdau, Votorantim e tal. Quer dizer, é preciso não haver nenhum tipo de concessão para ninguém. E no caso da Libra, Clemente, não é nem questão de tributo. A Libra arrendou a área e tem que pagar por mês X pela área. Ela não pagou desde o primeiro mês e há 22 anos não paga, por isso que a dívida foi crescendo. A Codesp tem uma área que a Libra está lá explorando, com seus portainers, com os containers que descem e sobem dos navios, e ela não paga há 22 anos, perdendo na justiça em 2 instâncias. O que tem que fazer? Executa a dívida ou cai fora. Não. O que fizeram? Vamos colocar aí um juízo arbitral. Para que juízo arbitral? Se eu estou litigando com você na justiça e eu estou ganhando em 2 instâncias, eu vou botar um misterioso juízo arbitral para resolver nossa questão, que a justiça já está resolvendo e corretamente? Então é isso que eu quero entender direito. Cassiano, nós começamos na semana passada, mas eu queria ouvir a sua explanação sobre isso, sobre o projeto Viva Novo Centro, né? Onde a prefeitura quer dar um viés residencial para o centro de Santos. Começou há muito tempo o projeto Viva o Centro, teve até uma certa melhoria, Alegra Centro e tal, mas o senhor, como Marlene da Fênix, acreditado no projeto. Eu até comentei na semana passada aqui que gastou uma fortuna para se reformar aquele imóvel, tal, um palácio e tal, o Omar também. E parece que nos primeiros anos aí não teve muito sucesso.
as ruas escuras, muitos craqueiros, lixo, mesmo em locais próximos à prefeitura. Agora a prefeitura quer remodelar, dando um viés residencial, dizendo que com residências vai melhorar o fluxo, com mais fluxo melhor a iluminação, melhor a segurança, enfim. Queria saber a sua opinião, como que tem um escritório belíssimo ali no centro, né? Mas que sofre com alguns problemas também. De novo, eu sou obrigado a colocar entre parênteses, RS, isto é, risos, e de novo entre parênteses, KKKKK, porque ressuscitar o morto, o centro está morto. O centro está morto. E eu escuto, desde o governo Beto Mansur, 8 anos, desde o governo Papa, mais 8 anos, até o governo Paulo Alexandre, que já vai para 5 ou 6 anos, que vão mexer no centro. Não conseguem evitar nem que levem os postes dos lampiões. Você chega lá um dia, o poste foi embora, com lampião, com tudo, lâmpada, só tem os fios embaixo. Vai ali na Tuiuti com Adão Pedro, é a Cracolândia de Santos. Está lá, para quem quiser ver. É que ninguém vai sair de casa à noite, deixando de ver a sua novela e outras programações importantes para a construção de um Brasil novo, para passar pelo centro de Santos e ficar olhando, ver o que tem no centro de Santos. Você disse que tem piranhas na Lagoa da Saudade, na Nova Cinta. Foi matéria dos jornais da região, né? Até que tem piranhas na Lagoa da Saudade, que está escrito que não pode mergulhar. E também que um porco comeu a sacola com produtos de uma moradora que saiu. Em respeito às senhoras de vida fácil ou difícil, depende do ponto de vista, que ficam ali pela Senador Feijó, Frei Caneca, Amador Bueno e adjacências, eu diria que não há apenas esse tipo de peixe na Lagoa da Saudade, né? Então, há em outros lugares. A começar por ali, você vê que aquilo é uma zona de meretrício a céu aberto. E começa cedo, no horário em que moças estão indo pegar as barcas para ir para casa, depois dos seus trabalhos, para ir para casa em Vicente de Carvalho, e que são confundidas muitas vezes naquela passagem pelas ruas transversais de que falava o Rubem Braga, né? As mulheres que ficavam debruçadas na janela com os cotovelos nas pequenas janelas das casas das ruas transversais. Vamos chamar senador Feijó e adjacências de ruas transversais, com o lirismo do grande Rubem Braga. O resto é piada. O resto é história em quadrinho de mau gosto. Eu quero saber qual foi o único ato nas gestões de todo mundo que está aí, depois que o Beto deu uma melhorada ali na Rua 15, colocou lampiões naquela área do centro histórico, qual foi o único ato que foi cometido na gestão Papa, 8 anos, e na gestão Paulo Alexandre, nesse período, em favor do centro? Me diga um. Se alguém apontar um, eu me rendo. Agora vão querer transformar em zona residencial. Mas zona residencial já temos. Os cortiços do centro são residências. Ou quem mora lá dentro são o quê? Essas pessoas que moram lá são o quê? Não são gente? Já temos. Aí você vai transformar em zona residencial, o que é que você vai fazer? Mansões no centro? Já foi a época no passado, né? Clemente, essa questão do centro aí. Não acredito. Primeiro era estímulo comercial. Primeiro era comercial. Não deu certo porque não houve, vamos dizer assim, a devida atenção. Agora a residencial.
Eu acho que fora quem está no centro, como o Cassione disse, nas áreas de cortiço, ninguém vai querer ir para o centro. Como é que você vai para o centro sem segurança nenhuma, sem apoio nenhum, sem revitalização, como era chamado o centro, ou revitalizar comercialmente o centro? Não tem a menor condição de funcionar isso. Eu não sou contra a revitalização nenhuma, nem comercial, nem residencial. É que não houve a devida atenção. Isso vai para tudo. Às vezes você não quer falar, mas eu até tinha separado um artigo para a gente comentar e acabei esquecendo. Mas podemos falar no segundo bloco. Mas, pô, é o caso do Hospital dos Estivadores. Claro. Que saiu uma matéria muito grande na tribuna falando sobre o hospital. Quer dizer, um hospital para 223 leitos que servia para maternidade e nem a maternidade funciona direito. E olha o dinheiro que foi gasto, olha o dinheiro de custo para manter. Aí não tem dinheiro, aí não faz nem o que se propôs a fazer e tampouco a própria maternidade não funciona direito. Então, assim, eu mudei de lado, mas para dizer que é o seguinte, todos os locais de Santos, centro ou fora, ou áreas distintas, estão poluídas. Ou não. Aí não adianta jogar a culpa na situação econômica do país, né, Cassiano? Porque tem municípios aí, onde Fantástico noticiou isso, tem estados quebrados, mas tem estados bens. Tem municípios quebrados, mas tem uns que estão bons. Ou seja... A Praia Grande cresceu 6,3% e todos nós, dos outros municípios, despencamos e a Praia Grande cresceu 6,3%. Então, o gestor é importante. Não adianta você fazer uma prefeitura, fazer um orçamento irreal. Agora, parece que algumas prefeituras fizeram uma reavaliação. Mas se você imaginar, no ano que vem, Cubatão foi um caso desse na gestão do PT, não vai ser 1 bilhão e 200, aí arrecada 800. Mas o cara gastou 1 bilhão e 200? Não vai fechar conta. Se fizer isso na Multimag, a empresa não estaria progredindo, estaria fechando, né? Não, estaria fechando. Mas o gestor público vai lá, ele faz essa conta e continua, né? Continua. Ele continua com o salário dele, a vida continua, se reelege para outra coisa. Pois é. Agora só um e você e mais uma meia dúzia para resolver tudo. E lá tem o secretário disso, o secretário daquilo, o secretário daquilo. Mesmo assim, dá o prejuízo e fica por conta da população, né? É claro. Se pode gastar até 54%. Aí o cara gasta 53,99 ou 54,2. Tem cara que passou muito de longe. Por que não trabalhou aí no 45, por exemplo? Porque na crise você tem uma gordurinha aí para compensar. Ou para investir em novas obras, como o Cassione chamou a atenção. Não tem nada novo. Não vai fazer nada novo porque não tem dinheiro para fazer, né? Aí fica esperando a economia melhorar no ano que vem, mas aí tem um rombo por trás, e aí complica a vida de quem está ou de quem entra, que paga um preço, né? Estava falando do Dória, pegou realmente um abacaxi lá, outros prefeitos pegaram abacaxi, e acabam, às vezes, sendo culpados por alguma coisa que aconteceu muito antes disso aí. Então, a gente tem que falar a verdade, né? Não dá só para jogar a culpa nos outros, sem fazer o meia-culpa. Nós vamos a um rápido intervalo, já tem muitas mensagens chegando, você pode continuar passando o WhatsApp por 997115545, né? O telefone vai para a tela aí. É muito rápido o intervalo e já voltamos. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200.
APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Sintracomos, um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 t's, @filetenovamente.com.br. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RBD, música e esporte para você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Em outubro, os sinais vêm de todos os lados. Siga-os. Outubro Rosa, mês de combate e prevenção ao câncer de mama. Estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação, hoje com o professor Cassione, advogado comentarista do programa, e também José Carlos Clemente, professor e médico, diretor clínico da Multimagem. Várias perguntas, né? O Alcínio está
parabenizando o programa, que é um programa imparcial. Nós temos muitos programas chapa branca, ele está usando ou chapa preta. Aqui o programa de vocês é imparcial. A arrogância do Dória vai levá-lo à realidade, é o que o Alcino diz para a gente aqui. Ele tem razão. Eu tenho mesmo achado que o Dória ficou deslumbrado antes da hora. Porque muitos ficam, mas aprendem a ficar deslumbrados de uma forma imperceptível. Ele, como foi muito rápido, se deslumbrou depressa demais. Não é assim, não existe. A política, ela é uma arte, e como arte, a pessoa tem que ter o mínimo de condições de talento para pintar, para escrever, para esculpir, tá certo? É arte. Se não tiver, pega lá um cinzel, um martelo e um pedaço de pedra, você vai fazer cascalho. Você não vai fazer... Vai fazer pedra britada, você não vai conseguir fazer uma escultura. Não é? Não tem talento. Escrever tem que ter talento. Pintar tem que ter talento. Agora, política tem que ter talento e alguma coisa a mais, que é o chamado jogo de cintura. Tem gente que pode colocar professor de dança, pode colocar o que for, que não mexe, a cintura é dura. Não tem jeito. É travado. Claro, você pega uma rumbeira de Cuba, uma dessas que dançam dança do ventre, parece que elas são quebradas no meio, né? A cintura divide o corpo em dois pedaços. Se dançar com o cara duro, quebra o cara. Pô, pega um sujeito duro, claro que ele quebra. Vai na Multimagem no dia seguinte fazer o raio-x da coluna lá. Vai. E o diagnóstico vai ser terrível. Não é? Então, o Dória foi a vida inteira uma pessoa de pedigree, um sujeito todo almofadinha, né? Ficou rico, é muito inteligente. O pai dele já era empresário, né? O pai dele foi senador, né? Foi. Ou deputado, uma coisa assim, senador. Pela Bahia. Mas ele foi para um caminho em que toda a convivência dele foi com elites. Isso não quer dizer que ele não possa se tornar amanhã um excelente presidente da República. Não estou dizendo não. Só que o jeito do camarada que conviveu a vida inteira com as elites, ele tem, de certa maneira, um carimbo, sabe? Uma tatuagem de um estilo que ele precisa aprender. Ele começou a se mobilizar para conseguir ganhar uma notoriedade e um espaço muito rapidamente, porque colocou uma meta muito próxima, que é 2018, pode até dar certo. Ele pode até reverter isso, porque equipe e inteligência para fazer a modulação ele tem. O problema todo é que ele começou com muita sede ao pote. Ficou mais tempo dentro do seu avião particular, indo para todos os lugares, do que indo a Cracolândia, como ele foi no começo, indo às praças, plantar árvore, fazer buraco com enxada. Aquele começo dele deu artificialmente uma notoriedade a ele que impressionou no primeiro momento. Mas você tem que tomar muito cuidado quando você começa a ganhar notoriedade, porque do jeito que você ganha depressa, a notoriedade você perde depressa. Então, não pode ser artificial, o processo tem que ser natural. E eu acho que ele passou muito depressa para o processo artificial. Acho que ele ainda corrige. Você veja o Alckmin. O Alckmin é um sujeito inexpressivo, um camarada que não fez absolutamente nada pelo tempo que o PSDB tem de governo do Estado, perto do que ele podia fazer, a começar pelo metrô. Eu costumo dizer que tem que contratar aquele pessoal do buraco para o banco, que ia roubar o Banco do Brasil. Se contratasse aquela turma, os metrôs de São Paulo, as linhas já estariam prontas. Não é? Porque o Alckmin é devagar, mas ele parece santo, ele fica no canto dele, ele não incomoda ninguém, não é marqueteiro. Então, acaba, no momento desse, a gangorra começa a voltar para o lado dele.
Realmente. Não, eu acho que é uma análise perfeita, porque às vezes falta um pouquinho de humildade, né? Assim, aquela humildade, ele tá batendo muito, o pessoal bate, ele bate forte também, a população não gosta muito disso. Na verdade, eu acho que ele tem razão em relação ao Goldman, ele tem razão, porque o Goldman também não fez absolutamente nada. O Goldman é um zero à esquerda. Um zero à esquerda, não fez absolutamente nada, não teria o direito. Mas acho que ele podia ter ficado quietinho. Outras situações que está dentro disso que a Cassione chamou de jogo de cintura. Né? Às vezes a tua vontade inicial é bater forte, mas em algum momento você precisa recuar um pouquinho, porque naquela função que você está, não te permite isso naquele momento. Diferente de nós comentaristas aqui, que estamos com liberdade para falar. Mas muitas vezes você, num órgão público, num setor público, ou num cargo público que o Cassione ocupou, por exemplo, nem sempre você pode fazer aquilo que você deseja fazer naquele exato momento. Né? Talvez você tenha que adiar um pouquinho, negociar, como o Cassione falou tantas vezes aqui. Eu negociei com o fulano, tive que negociar, sentar à mesa, negociar, provar. Então nem sempre aconteceu no momento que ele queria. Eu acho que está faltando isso pro Dória, então um pouco mais... E às vezes ele está subindo muito, você vê, o governador não está falando nada, mas mandou o Goldman, que é aliado, que já foi inclusive governador, manda bater. Quando o Serra saiu, o Goldman foi governador por uns meses, né? O Goldman foi governador do estado. Então aí o Goldman, que tem peso no PSDB, bateu. Aí ele chamou o Goldman de velho. Ele falou, velho eu não sou. Eu posso ser velho, mas não sou velhaco. Aí começa aquela confusão. Quer dizer, o Goldman foi lá, bateu, o Alckmin ficou tranquilo. Eu acho que ele vira ainda. O Cassione também tem razão. Isso não quer dizer que ele não consiga virar. Ele é inteligente. De fato, é um tremendo de um gestor. Eu acho que mesmo esquecendo a situação da prefeitura, se ele ficasse os 4 anos, ele modificaria isso sim. Eu acho que ele é um forte candidato para a presidência do ponto de vista de gestão. Eu estou dizendo, tá? É um gestor. Se nós pegarmos todos os pré-candidatos hoje, a gente percebe que ele é um cara que tem um conhecimento muito grande, que pode mudar sim. Ele tem uma visão, economicamente falando, muito boa. Agora tem que transitar nos dois lados, não só na elite. Também tem que mostrar essa humildade que até então não aconteceu. Tem várias manifestações, o Aldo Santos Pinto, advogado do Corpo de Justiça da Santa Casa, gosta do Dória, segue ele no Instagram e concorda com o Clemente. A Lucélia, excelente programa. Fui aluna do Cassione, adoro ele, sou sua cliente, Filete, e sou muito amiga do Clemente, onde utilizo o serviço da Multimagem, né? Então a Lucélia está parabenizando o programa. Um beijão para a Lucélia. Obrigado pela audiência, né? Claro. Um grande abraço, Lucélia. Se fosse na empresa dele, é o Ricardo Mimbaré, Clemente, se fosse na empresa dele, ele usaria os 45%, como você falou. Mas como é público, vamos para os 54,2%. É o Ricardo da Ponta da Praia. Tem razão, Ricardo. Um abraço. Concordo com o Cassione, o Dória é bom, mas o PSDB tem muitos ciúmes dele. É a Rita de Cássia, da Ponta da Praia. Também o nosso amigo Ricardo, mas agora de São Vicente, o IPTU em São Vicente vai aumentar 15%. Governo, quando é sem criatividade, Cassione, aumenta impostos? Eu acho lamentável, porque nosso salário não aumentou 15%. É o Ricardo de São Vicente. Em determinados municípios, a palavra IPTU é palavrão. A palavra IPTU em determinados municípios é palavrão. Não preciso dizer mais nada. Quando você tem um município bem administrado, bem gerido, que construa alguma coisa a cada ano, que seja alguma coisa que prospere um pouco a cada ano, você pode ter o IPTU, que o IPTU soa como algo não obsceno. Mas na hora em que você tem um município que paga pecados todos os anos e não se redime, aí o IPTU é palavrão, e aí quem deve ser chamado de IPTU é o prefeito municipal destas cidades em que tudo é feito em prejuízo dos munícipes. Cassiano, o Wilson da Vila Cascatinha manda um abraço para você, para o Clemente. E devido a tantos escândalos de corrupção, pergunto, para as próximas eleições, quais seriam os nomes
indicados para presidente da República. O Cassione será candidato a deputado federal? Eu votaria e votei sempre nele. É o Wilson da Vila Cascatinha, São Vicente. Obrigado pela audiência, São Vicente, hoje. Wilson, primeiro, um abração para você. Não tenho o prazer de conhecer pessoalmente, mas quando as pessoas já votaram e já escolheram a gente tem que ter uma gratidão eterna, porque acreditaram e depois não se decepcionaram. Porque não basta eu ter sido votado pelos milhares e milhares de eleitores que me deram, até 108 mil votos eu já tive. O problema é que esses 108 mil votos não podem se transformar depois em arrependimento e em decepção. Houve uma parte que se decepcionou porque não entendeu, porque durante 4 anos ficaram me batendo, e a história de você apanhar, tem uma hora que você vira bandido de tanto apanhar, não é? Cola. Quando eu acabei atendendo ao pedido do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para ajudar o governo que ele, naquela altura, representava entre 2003 a 2006. Eu não podia dizer não, eu não podia chegar e dizer não, eu quero que o senhor se dane, presidente, e se dane o seu governo, e se dane o Brasil. Porque é a atitude mais estúpida que pode existir, é você estando com a possibilidade de ajudar alguém a governar e podendo influir, podendo dar opiniões positivas, você dizer, não, fica aí, eu quero que você se dane. É a mesma coisa que você não gostar do piloto do avião, o avião está em pleno voo e você fala, eu quero que esse desgraçado desse piloto cometa um erro e o avião caia para ele se desmoralizar. Eu estou dentro do avião, meu velho. Eu estou dentro do avião, como é que eu posso querer que o piloto, que é meu inimigo, erre e caia com o avião? Eu vou morrer junto. Então, quando a gente está na política, a gente procura não cair de joelhos diante dos poderosos, dos governantes. Não. A gente entra e diz, eu ajudo. Naquilo que for bom, eu ajudo. Naquilo que for justo, eu ajudo. Mas eu quero ser ouvido, para mostrar aquilo que não deve ser feito. Esse é o papel do político. Mas muita gente não se contentou com as explicações que eu dei e acabaram alguns dos eleitores achando que eu tinha virado casaca. Olha, a última coisa na vida que eu fiz até hoje foi virar casaca. Pode esquecer. Ô Cassione, eu queria comentar, aproveitando o que você falou, olha, essa visão que você passou é a visão perfeita. E eu realmente me orgulho mesmo de você pensar dessa forma, porque eu não consigo entender até hoje o porquê que a oposição não pode existir no Congresso ou no Senado simplesmente porque eu não gosto de você, porque eu não gosto do seu partido, porque eu não fui beneficiado com alguma coisa, né? E sim pelo país. Então você tem uma reforma fiscal, não, eu vou votar contra, mas espera lá, a reforma fiscal é para o país, não é para o deputado A ou B, partido A ou B. Claro. Não se trata de estar do lado do Lula ou de outra pessoa, não. Está do lado do Brasil, lado do país. Aquilo que vai ser melhor para o país. Eu acho que as brigas partidárias ou pessoais têm que ficar para fora do Congresso. Sem dúvida nenhuma. Eu posso defender minha opinião até na tribuna do Congresso. Então, defendê-la é uma coisa. Agora, votar contra, pelo simples fato de não gostar do teu partido ou de você, eu acho um absurdo. E continuo achando que o Congresso é uma brincadeira hoje por isso. Sim. Exatamente. Você fala em reforma previdenciária, ela tem que existir. Ah, mas tem coisa que está errada. Vamos tentar corrigir. Mas ela precisa passar pelo Congresso, porque daqui a 10 anos, daqui 5, o aposentado não vai conseguir receber, porque não tem dinheiro para receber.
mas tem erros, vamos corrigi-los também. Então, eu acho isso, reforma fiscal, reforma trabalhista, tributária, ela tem que existir, política, ela tem que existir pelo simples fato daqueles representantes nos quais nós votamos, que se propuseram a fazer aquilo que nós acreditamos ser melhor para o país, pensando no país e não no interesse pessoal. Então, essa postura sua, assim, eu acho uma postura brilhante, queria que todo mundo no Congresso fizesse isso. Aí eu não consigo entender, porque o PT, o PSTU, o PCB, o PCdoB, então esses partidos, não, nós somos de esquerda e vamos ser contra pelo simples fato de quebrar o Temer. Eu não estou defendendo o Temer, não. Acho que ele tem que ser julgado pelo que ele fez, não é nada disso. Mas vamos separar o joio do trigo. Claro. Quer dizer, se isso vai ser bom para o Brasil, nessa hora eu não estou votando no Temer, eu estou votando para o bem do Brasil. E ele que depois, em relação às coisas que praticou, se é real, se o Supremo julgar que tem que ser condenado, que assim seja. Não, então, eu acho que realmente esse seria o caminho de todos os deputados e senadores. Queria mandar um abraço para o Passarinho, para o Caculé, para o Fábio Ferreira, que estão assistindo nosso programa aqui também, né? Cassione, a vida continua. Empreiteiras investigadas pela Lava Jato retornam obras com dinheiro do BNDES. Que beleza. Retornaram obras como? Ou retomam? Retomam obras, vão continuar algumas obras com dinheiro do BNDES. As empreiteiras investigadas? E sim. Muito bem. Eu acho, e não é porque estou achando agora, eu fui auxiliar jurídico, assessor jurídico na Constituinte, e coloquei na Constituição que as pessoas jurídicas tinham que ter responsabilidade penal. Não apenas os seus sócios, as pessoas jurídicas. Me lembro na época que o Saulo Ramos, que tinha sido ministro da Justiça do Sarney, e que era meu amigo, o Saulo perguntou: Cassione, o que você pretende? Você vai colocar a pessoa jurídica na cadeia? Você vai colocar a tabuleta, a placa da pessoa jurídica na cadeia? Eu digo: não, Saulo, essa minha tese foi defendida no Congresso de Hamburgo, na Alemanha, em 1979, Congresso Mundial de Direito Penal, e hoje 56 países da Europa e do mundo, mas principalmente da Europa, eles adotaram a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Porque você não pensa que a única pena que existe é a pena de cadeia. A pessoa jurídica, ela pode sofrer pena pecuniária, isto é, pena de multa, pena de extinção, extingue-se a pessoa jurídica, pena de substituição, isto é, você tira, confisca os bens da pessoa física que manobraram a pessoa jurídica, deixa na pessoa jurídica e põe no lugar daqueles que eram os donos os funcionários, aqueles que trabalhavam na pessoa jurídica. De tal maneira que se a Odebrecht tem obras e os seus donos eram ladrões, eram aves de rapina, você tira esta turma, confisca tudo que eles têm em nome pessoal e institui a direção da pessoa jurídica, passa a pessoa jurídica para o patrimônio dos funcionários. Aí sim você tem uma ética e uma conduta moral decente, na hora em que a pessoa jurídica que foi punida, ela passa a ser capaz de continuar trabalhando, porque os que a manipularam estão fora. Isso é que é fundamental. Então, não se aplicou isso no Brasil até hoje. Então, voltam as pessoas jurídicas com os mesmos donos.
quando na verdade elas tinham que perder, essas pessoas, a sua titularidade e as pessoas jurídicas continuariam existindo ou na mão do Estado provisoriamente, ou na mão de interventores e na mão dos seus funcionários. Isso que é justo. Bom, estamos chegando no final do programa, Clemente. O Wilson da Vila Cascatinha manda um abraço para você também. Obrigado, Wilson. O Mário Sérgio, alguém sabe dizer daquela operação dos cilindros que foram levados ao alto mar? Não dá mais tempo, nós vamos investigar isso também. E o Milton, do Parque Bitaru, um abraço para vocês. É sacanagem com a população de São Vicente o aumento de 15% de IPTU. Boa tarde a todos. Nilton, do Parque Bitaru, um abraço. Pode falar, Clemente. Não, é que, na verdade, o Cassiano falou bem, eu não sabia de alguns detalhes desses, mas é que quando fala em penal, normalmente se pensa em cadeia, né? E aí não é. Então a empresa não tem cadeia, então não vai ser para cadeia. Não, mas realmente tem toda a lógica isso aqui, porque senão a gente não muda. Quer dizer, isso é uma coisa que seria interessante passar no Congresso. Está na Constituição. Tá na Constituição. Só que não fizeram a lei para regulamentar até hoje, desde 1988. É uma pena. Quer dizer, já existe desde 79 em Hamburgo, não é isso? Eu defendi a tese no Congresso de Hamburgo, na Alemanha. Eu tenho até os anais feitos pelo Congresso. E aquilo prosperou. E muitos países adotaram. Não é? Nós não. Nós temos na Constituição, nos crimes ambientais e nos crimes financeiros, pelo menos, a responsabilidade penal da pessoa jurídica, e nunca ninguém se meteu a fazer. Eu fiz um projeto de lei, foi para a gaveta, quando era deputado. E estava na Constituição, posto por mim, que não era deputado nem era constituinte, era o assessor jurídico da Comissão de Sistematização. Então é duro, o Brasil é duro você conseguir dar rumo às coisas, é muito difícil. Queria agradecer ao Rick Santos, ao Cláudio Musso, que estão vendo o programa também. Agradecer ao Dr. Clemente, ao Dr. Cassiano, sempre programa de muita audiência. Queria agradecer vocês com a reprise às 23 horas. Boa tarde, fique com Deus e com a nossa extensa programação. Muito obrigado.